A visão espírita dos dogmas é o tema da entrevista de hoje. Não deixe de assistir. Olá, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma vez e hoje com a presença sempre ilustre do professor Cosme Massi. Cosme, vamos falar sobre dogmas. O que é um dogma? Muito boa pergunta. Quer dizer, a palavra dogma, como toda palavra, é polissêmica. Ela tem muitos sentidos, muitos significados. Há um sentido teológico, dogmático, que a gente chama até dogmático, no sentido de verdade absoluta, inquestionável, indiscutível. E há também um sentido mais filosófico, mais aberto de dogma como princípio, como uma proposta que se pretende verdadeira, mas não tem esse caráter de verdade absoluta que não pode ser discutida. Então aí há pelo menos dois sentidos que essa palavra dogma recebe aí dos dicionários dos filósofos. E dogma nas religiões? Porque normalmente há uma ideia de que o dogma, ele entra no campo da fé, ele é um elemento que não se discute. Sobre os dogmas dos segmentos religiosos não há discussão. Exatamente por isso, exatamente por usar essa concepção de dogma como verdade absoluta. Quer dizer, como se você já tivesse de posse da verdade, e a verdade você deve simplesmente aceitar, você não pode sequer discutir. Quer dizer, se você não compreendeu, o problema é seu, porque a verdade seria a verdade absoluta. Então esse é o sentido em que algumas religiões costumam dar a certos princípios que adotam, né? Que isso é um dogma no sentido de que é uma verdade que você não pode discutir, não pode questionar. Espiritismo tem dogma, Cosme? Nesse sentido teológico do termo, claro que não. O Espiritismo tem princípios, tem leis que foram obtidas a partir das experiências, como toda ciência. Como a física tem suas leis. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei proposta, um princípio proposto, e que recebeu confirmações experimentais. Então o Espiritismo também tem suas leis, seus princípios, que podem ser discutidos, devem ser discutidos, e não como verdade absoluta que ninguém pudesse discutir. O que você está trazendo, basicamente, então, nós temos situações, eu não diria antagônicas, mas opostas. Ou seja, a doutrina espírita possui dogmas que devem ser de acordo com... Se a gente usar esse sentido, sim, de dogma como princípio, como uma proposta de uma lei, de um princípio, sim, toda a ciência teria. Mas, em geral, a palavra dogma ela tem essa marca muito forte que vem da teologia. Por isso a gente evita usar a palavra dogma. Na ciência se usa mais a palavra princípio, a palavra lei, pelo sentido forte, carregado, dominante que a palavra dogma recebeu ao longo da história religiosa. Então é muito comum o cientista preferir falar em leis e princípios. Kardec poucas vezes usou a palavra dogma com respeito a alguma lei espírita. Ele preferiu também usar a expressão lei e princípio. A encarnação ou as reencarnações é um dogma espírita? Não, a gente pode se tratar dentro desse campo? Se você usar a palavra no sentido de princípio, sim. Você poderia dizer que é um princípio espírita importante. Por isso que eu falei, você tem que tomar muito cuidado com o sentido da palavra. A gente não tem que ter medo das palavras, porque as palavras não têm um sentido único. A gente diz em filosofia, as palavras não têm um sentido verdadeiro, não existe sentido verdadeiro. Existe sentido verdadeiro para aquele autor. Por exemplo, se você pega qualquer palavra, vamos pegar um exemplo, uma palavra usada, substância. Você tem um sentido de substância para Descartes, um outro sentido de substância para Aristóteles, um outro sentido de substância para um outro filósofo. A mesma palavra tendo sentidos diferentes de acordo com a filosofia que a palavra está sendo usada no contexto daquela filosofia. Então, se a gente toma esse cuidado, a gente não deve se preocupar com as palavras, a gente tem que se preocupar com a ideia que eu quero transmitir usando aquela palavra. Veja a palavra amor, para citar um exemplo. O que é amor? Muitos sentidos para a palavra amor. Aliás, se você pegar o dicionário, você se espanta com a quantidade de sentidos para a palavra amor. Tem pessoa que identifica amor com sexo, por exemplo. Falei amor para ela é sexo. Tem outra que identifica o amor na amizade. Aí usa a palavra filia, alguns filósofos tentam fazer a distinção entre eros para amor, filia, ágape. Por quê? Porque as palavras são polissêmicas.
Todas elas, inclusive a própria palavra polissêmica. Quer dizer, não há uma palavra com duplo sentido. E nem sentido verdadeiro, muito cuidado. Aliás, Kardec, quando pede o sentido verdadeiro da palavra caridade, ele toma o cuidado. Ele diz assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus. E se ele parasse no verdadeiro, ele cometeria um grave erro filosófico. Ele quer saber qual o sentido verdadeiro para Jesus. Aí sim, como eu posso perguntar, qual é o sentido verdadeiro para Descartes, para Kant, para Hume, para algum filósofo? Tomando dessa questão de que as religiões adotam dogmas e sobre elas, a rigor, não permitem que seja discutido, o Espiritismo é diferente nesse aspecto, Cosme? Nos fale um pouquinho, sem naturalmente adentrarmos em questões particulares de qualquer segmento religioso. Perfeito, claro. Essa é uma diferença, por isso Kardec pôde dizer que o Espiritismo é uma ciência. E as religiões tradicionais, elas não se consideram ciência, porque elas não pensam em evolução, em progresso, porque se ela trata a verdade já como absoluta e que elas estão de posse dessa verdade absoluta, é claro que elas não podem ser ciência. Toda ciência tem um conjunto de verdades que podem ou não sofrer evoluções. Há verdades científicas que permanecem já por 300 anos. Mas eu não posso ter certeza de que já cheguei naquela verdade absoluta, isso seria um dogma. Mas são verdades que ainda estão valendo até hoje. Há outras verdades na ciência que eram verdades quando, por exemplo, Newton propôs na sua física, mas que Einstein fez modificações, alterações. Então, uma ciência sofre necessariamente evoluções e modificações. Não quer dizer que todos os princípios de uma ciência são falsos, não é isso. O que eu não posso é admiti-los como dogmas, como verdades absolutas, mas eu posso admiti-los como verdades práticas, como verdades que poderão, inclusive, ficar por verdade por milhares de anos. Perfeito. Não há nenhum problema. Mas eu não posso já de antemão dizer que são dogmas. Por isso é que se diz que não há dogmas em ciência. Tá certo. Cosme, nós vamos para um rápido intervalo. Já retornamos, um instante só. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje com uma questão a ser discutida: os dogmas. Acompanhe. Estamos de volta com o professor Cosme Massi. Cosme, falamos acerca de um dogma espírita da reencarnação. Comporta efetivamente questionamentos ou reflexões à reencarnação em todos os aspectos? As religiões podem, sobre esse dogma, que não é essencialmente patrimônio da doutrina espírita, elas podem refletir acerca da existência ou não dessa questão? Muito boa. Na verdade, a questão da reencarnação é uma questão muito importante. Sim. Você usou inclusive a palavra dogma, porque é a forma como Kardec vai perguntar aos espíritos. Ele vai perguntar como se fundamenta o dogma da reencarnação, ou seja, o princípio da reencarnação que está na doutrina espírita como um princípio que foi decorrente da interação com os espíritos. A própria resposta que os espíritos deram a essa pergunta de Allan Kardec é curiosa. Ele vai dizer que a reencarnação se fundamenta na justiça de Deus e na revelação. Os espíritos revelaram a reencarnação ao longo de toda a história da humanidade. Aliás, os princípios espíritas, eles sempre foram deixados à disposição dos homens, porque sempre os homens interagiram com os espíritos. Claro, reunir esses princípios num corpo de doutrina científico-filosófica coube a Allan Kardec. Mas os princípios esparsos sempre existiram em toda a história da humanidade. E veja que nessa resposta do fundamento há coisas curiosas. Se você tenta pensar sobre a justiça divina do ponto de vista espiritualista, você é obrigado pela razão a pensar na reencarnação. Vamos tentar entender isso. Se você é materialista, vamos esquecer. Não há espírito, portanto, nem adianta falar em reencarnação. Mas agora você acredita que é uma alma criada por Deus. Olha como você vai se enroscar se você não admitir a reencarnação. Você vai dizer que essa criança que demonstra virtude, que demonstra conhecimento desde a pequena idade, e aquela outra que demonstra vícios, agressões desde a pequena idade, como é que você justificaria do ponto de vista da alma?
Por que a diferença entre essas duas almas? Veja, estou falando para o espiritualista. Perfeitamente. Que aceita a alma. Olha, se essa criança desde cedo tem virtudes, aquela outra desde cedo tem vícios, foi Deus então que as criou diferente? Mas por que as fez diferente? E mais ainda, para o espiritualista religioso, sendo Deus onipotente, Deus sabe tudo, sabe até o futuro, ao criar aquela alma com vícios, ele saberia que ela iria para o inferno, ao criá-la, porque ela foi criada com vícios. Aquela outra que ele criou com virtudes, ele já saberia de antemão que ela iria para o céu. Então você imagina que justiça divina é essa, criando almas já pré-determinadas no seu futuro. Ora, se você não admitir a reencarnação, fica difícil explicar essas diferenças. Você vai dizer, peraí, as diferenças foram dadas por Deus. Então Deus não seria um pai justo porque criou filhos diferentes desde o começo. Sobre essa questão dos dogmas, será que não é um pouquinho cômodo para as próprias religiões estabelecerem pontos que são intocáveis no campo da sua cultura religiosa, se é que possamos chamar assim, para que a criatura se acomode e não pense, como você acabou de estabelecer esse raciocínio, ou seja, o dogma não é alguma coisa que deixe confortável o fiel de uma determinada religião, para que ele não pense acerca daquilo que ele deveria efetivamente pensar, por exemplo, as chamadas vidas sucessivas, as reencarnações, não é um pouquinho deixar na zona de conforto? É abrir mão do uso da razão, na verdade. Kardec observa muito bem isso quando ele diz que uma fé verdadeiramente inabalável é aquela que deve encarar a razão de frente em todas as épocas. Ou seja, não adianta você tentar impedir o homem de usar a razão, o raciocínio, porque ele é um ser racional. Nós estamos vivendo já no século XXI, em que o uso do argumento, da razão e do raciocínio se impõe. Nossas crianças estudam nas escolas ciência, filosofia, onde o uso da razão é colocado como fundamental, como essencial. Então não adianta você tentar dizer que isso é proibido, que isso não pode ser discutido, que isso não pode ser questionado. As pessoas vão questionar. Estamos vivendo um período em que a razão é muito forte e ela deve ser dominante. Então não adianta abrir mão da razão porque você não consegue. Então as pessoas vão ter que pensar, vão ter que refletir. É melhor uma fé raciocinada porque ela vai resistir ao tempo, ela vai resistir aos embates da razão. Por isso a importância dessa reflexão que fiz antes. Quando você pensa em duas almas criadas diferentes por Deus, a razão se recusa, porque a razão diz, espera aí, mas Deus não é justo? Como um Deus justo criaria duas almas tão diferentes no começo? Aí se você pensa agora na reencarnação, você pode imaginar, bom, essas almas viveram antes, aprenderam antes, conquistaram esses valores antes. E na origem, que foi há muito e muito tempo antes, essas almas foram criadas iguais e que foram se diferenciando ao longo do tempo pelas próprias vidas e experiências adquiridas. Então Deus passa a ser justo porque criou o espírito igual, simples e ignorantes. E as diferenças entre os espíritos foram conquista deles mesmos ao longo das diversas reencarnações. Então a reencarnação concilia a fé com razão, concilia a existência da alma e de Deus com a razão. Então você tem uma razão dando suporte para a própria crença religiosa. Tá certo. Quero insistir um pouquinho em 1 minuto, Cosme. Assim, algumas religiões estabelecem dogmas a fim de se sustentarem nos seus próprios conceitos, e isso aconteceu ao longo de alguns séculos e que perduram ainda. Será que também para as religiões não é confortável que o fiel não questione a fim de que não desestruture a sua proposta teológica ou a estruturação na qual ela se constitui? Na verdade, a ideia de uma religião dogmática é que é uma ideia que não se sustentará ao longo do tempo. Uma religião que coloca verdades absolutas que não podem ser questionadas. Claro que isso pode parecer confortável na proposta religiosa durante um tempo, mas num mundo que progride, em que a ciência e a filosofia se fazem necessárias, em que o uso da razão se faz necessário, esse tipo de postura não vai durar. Esse tipo de posicionamento, de tentar fazer com que a pessoa não pense,
não reflita, não raciocine, não é um posicionamento que dura, porque as pessoas necessariamente pensam. A razão faz parte do espírito humano. Então essa postura, se for uma postura ideológica, ela não vai ter sustentação ao longo do tempo. Cosme, nosso tempo acabou. Agradecemos a sua presença aqui. Fique conosco.